Buenas tardes a todos conectados con nosotros, acá presentes en el centro. Hoy vamos a empezar con el mensaje 125 del libro Vida Feliz, por Joana de Ángeles, psicografiada por Divaldo Franco. Y el mensaje nos dice: estudia siempre, incorpora a tus actividades el hábito de la buena lectura, una página por día, un trecho en los intervalos del servicio, una frase para meditación. Se torna la base fuerte de tu construcción para el futuro. El conocimiento es un bien que, por más que sea almacenado, jamás ocupa cualquier espacio. Al contrario, faculta más amplias facilidades para nuevas adquisiciones. Las buenas lecturas enriquecen la mente, calman el corazón y estimulan el progreso. El hombre que ignora camina a ciegas, lee trechos poco a poco, sin embargo, hazlo constantemente. Y ahora vamos todos intentar mentalizar el plan superior y hacer nuestra oración. Tentar estar conectados a nuestro Maestro Jesús, a la espiritualidade amiga que sempre nos assiste aqui em nossa casa, pedindo que estén conosco nesta tarde de hoje, que hagam com que as enseñanças vistas acá consigam adentrar nossos corações, nossas mentes, para que puedan ser alargados nossos conhecimentos e serem aproveitados para nossa evolução espiritual. Pedimos a los mentores desse trabalho que apoiem e intuam nossa companheira Mônica, que nos vai ditar a charla de hoje, para que suas enseñanças que ela traz hoje estén presentes aqui em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Bueno, buenas tardes otra vez a todos que están aquí y saludos a los que nos acompañan online, los internautas, sean todos bienvenidos. Como ya deben haber visto, ¿no? El tema de hoy es para hablar de las aflicciones de la vida. Y vamos a usar el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, que es el capítulo que habla de los bienaventurados los afligidos, donde Kardec reunió las enseñanzas, ¿no?, para explorar ese tema. Es el capítulo más largo del Evangelio, así que no podremos cumplirlo todo. Vamos nos centrar en los 13 primeros ítems, donde habla de la justicia de las aflicciones, las causas actuales y anteriores de las aflicciones, el olvido del pasado y el motivo de la resignación, motivos de la resignación. Son los temas que Kardec abordó al principio de ese capítulo. Luego, al principio del capítulo, él nos habla del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es considerado, ¿no?, un conjunto de enseñanzas donde hay las principales enseñanzas para ayudarnos a evolucionar moralmente. Y es considerado un guión, es una orientación para nuestro camino evolutivo. Entonces vamos a leer las partes que Kardec trae en el capítulo para de ahí poder desarrollar el pensamiento y la reflexión del día de hoy sobre las aflicciones de la vida. Empieza así: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Observe que aqui nessa parte São Mateus nos escreve, né, nos relata o que dijo Jesús,
que sempre trae, bem-aventurados los que lloran, que serão consolados. É como um sofrimento, uma aflicção e uma esperança de um consuelo, de uma melhoria, não? E sigue assim, agora com Lucas, bem-aventurados vosotros, los que sois pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bem-aventurados vosotros, los que tenéis hambres ahora, porque sereis saciados. Felizes vosotros, los que lloráis ahora, porque reireis. Então, está sempre haciendo uma relação entre o que estamos passando agora com o que nos passará em um futuro, não? E mais al final, a coisa parece que cambia, que viene assim. Pero, ay de vosotros los ricos, porque tenéis vuestro consuelo en el mundo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que reís ahora, porque gemiréis y lloraréis. E isso parecer como que uma ameaça, não? Ai de ustedes que não sei o quê, porque ele vai passar isso. Ai que não sei o quê. Ou seja, primeiro uma coisa meio de consuelo por os sofrimentos e logo uma alerta. Pero para que podamos compreender, não? E já sabemos que Jesus falava por parábolas, Jesus não falava por palavras diretas. Então, que será que nos queria dizer? Que nós outros entendemos por bem-aventurados? Se não sabemos em que sentido essa palavra bem-aventurada vem no Evangelho, queda difícil compreender as ensinanças do Sermão del Monte. E é importante entendê-la, porque se é considerado, não, o guião para nosso progresso, para ajudar-nos, seria bueno que supiéramos. Então, bem, não, de bem-aventurado, significa bueno. E aventurados, de ventura, de destino. Não? Então, a palavra junta, bem-aventurados, seria merecedores de la graça divina. Seriam os felizes. Felizes são os que oram hoje porque vão não sei o quê. Felizes são os que, ok? E nesse sentido. A bem-aventurança traz essa ideia de progresso, de um futuro, de algo que está por venir, de dias melhores, não? Como empieza o Sermão del Monte. Então, para explicar todo isso e nos alertar sobre como devemos encarar as aflições da vida, Kardec reuniu muitos itens nesse capítulo. O primeiro dele se chama Justiça de las Aflicciones. Isso hasta parece broma, não? Porque como pode uma aflicção ser justa? Primeira coisa, não? É uma aflicção e ponto. Agora, dizer que é justa, isso é algo que, de maneira geral, para nós outros, aún é muito difícil de aceitar. Que o que eu sofro, as aflicções que eu tenho, são justas. E, de alguma maneira, têm um propósito. Há um livro de Haroldo Dutra Dias, que é um charlante espírita brasileiro, que se chama Despertar. E nesse livro ele relata, logo o primeiro capítulo desse livro se chama Aflicções. E ele faz menção a esse capítulo do Evangelho, capítulo 5. E ele menciona a história de um científico que se declarou ateu e como que havia rompido todas as relações com Deus e com a religiosidade. E quando esse homem foi interrogado por que havia tomado essa decisão de romper com Deus e com a religiosidade, ele disse que era simples. Porque Deus e a religião não explicavam o dolor. E ele não lograva compreender e aceitar um Deus que permitia as aflicções, os dolores. E a doutrina espírita ha chegado para nós outros em 1857 como el consolador prometido. Jesus havia dito que ele se iba deixar-nos em presença física, pero que vendria um consolador prometido. A doutrina é considerada o consolador prometido porque ela nos trajo essa esperança. Ela nos traz com suas ensinanças
essa possibilidade de um futuro melhor. Porque, através da lei da reencarnação, podemos compreender que a reencarnação que estamos vivendo hoje hace parte de é uma parte solamente de nossa vida. Ponendo em palavras atuais, como disse Haroldo Dutra em seu livro, nossa reencarnação agora seria uma temporada de uma série. A série é nossa reencarnação. É uma história que tem princípio, meio e que ao fim está sempre por terminar, porque vão vir outras temporadas. Então, estamos vivendo uma temporada de uma série. Pero essa temporada tem relação com a temporada anterior, e com a outra, e com a outra, e com a outra. Não sabemos quantas já hemos tenido. O Espiritismo nos explica, nos aclara que as reencarnações são solidárias. Lo que experimentamos hoje tem relação com o que hemos experimentado antes. E vai ter relação com o que vamos experimentar em el futuro. E aí começamos a entrar em harmonia com o mensagem del Sermão del Monte, não? Porque nos habla de algo que está passando hoje e que em el futuro será distinto. Agora, como fazer que seja distinto? É um milagro? Como vai ser isso? Não? Bueno, las aflicciones son el medio para decepcionarnos con las luchas, con las cosas del mundo, ¿no? Y buscar las cosas de lo alto. A través de las aflicciones, a través de las dificultades, forçosamente, não? Somos forçados a nos conectar com as coisas espirituais. Porque se nos quedamos solo com as coisas del mundo, lo que era para ser uma afliccióncita se transforma em uma tormenta absurda, porque não logramos compreender. Considerar a vida como uma única existência não nos ajuda a acalmar nosso coração para poder enfrentar as lutas do dia a dia para um porvenir melhor. Porque se aceito a ideia del princípio del cristianismo, ¿no? De que quando muera, ¿no? Quando nosotros morimos, vamos ser condenados por nuestras malas ações, todos estaríamos condenados e não haveria mais para onde ir. É ponto final, é reta final, não? Então, para que me esforçar agora, se já me equivocado, já sei que me equivocado e não tenho esperança de coisas melhores? Não haveria sentido, não? Então, para a doutrina espírita, a aflicção é considerada um crescimento espiritual, uma oportunidade de crescimento espiritual. Cada situação que vivenciamos tem esse propósito em la construção do espírito. Nós venimos construindo nossa moral, não? Gradualmente, de série, de episódios em episódios, de temporadas em temporadas de nossa série, que é nossa vida. Então, pouco a pouco, mientras vamos experimentando situações, vamos aprendendo o que é certo, o que não é, como devo seguir, como não é interessante seguir, porque me vai trazer uma consequência. As aflicções de hoje são consequências. Vamos ver mais adelante consequências de quê, não? E de quando também. Então, as aflicções são, em resumo, um caminho para nosso crescimento, não? Porque a lei de Deus não é punitiva. Não vamos estar condenados porque estamos nos equivocando ou porque já hemos nos equivocado. Estamos sendo educados. A lei de Deus é educativa. E o que a doutrina nos trajo para nos dar essa esperança de um futuro melhor, espiritualmente falando, é as ferramentas para que nós sepamos conviver com tudo isso e aproveitemos melhor esse momento que estamos tendo aqui. Pero sabemos que isso aún
é bastante difícil de aceitar e de compreender, não? Porque nós outros aún lidamos com o sofrimento como se for um castigo, que alguém me puso aleatoriamente, não? Eu não tenho compromisso com isso. Pero mira o que nos disse Joana de Ángeles em el mensaje Días de Glória. Cada uno de nosotros, cada uno de nuestros problemas, ya sea de salud, financeiros ou familiares, nos trae uma série de lecciones e fatores que necessitam ser cambiados. Então, essas situações que passamos, seja problemas de saúde, econômicos, de família, o que seja, dificuldade de lidar com alguma coisa, uma emoção, algo, são lecciones, são ensinanças, não? Que nós outros necessitamos experimentar para lograr cambiar o que não está bem, para lograr transformar isso em algo que seja motivo de ser uma bem-aventurança, de sermos felizes e não de sofrer com determinadas coisas, não? Pero às vezes não temos a madurez para darmos conta de quais são essas lições. Vivimos o problema, não? Isso é normal. Quando temos um problema, hacemos um buceo nesse problema e não miramos nada mais. Quedamos imersos em el problema e não logramos ver uma salida. E aqui, Joana nos disse que é falta de madurez. Não logramos identificar e nesse, não sei como dizer em português, diríamos vucu-vucu, essa confusão do problema, identificar qual é o ponto débil em meu comportamento que me genera esse dolor. Por que eu chego a sentir esse dolor? Há algo aí em minha essência que só eu posso saber. Quem está afuera pode quedar imaginando miles de coisas. A gente nos mira e imagina miles de coisas, mas al final, só nós outros sabemos o que sentimos, o que sofrimos, só nós outros. Nadie pode medir, nadie pode medir. E aí Kardec sigue em sua didática perfeita e nos habla de las causas atuales de las aflicciones. Porque temos a tendência, quando creemos na reencarnação, como nós outros espíritas, temos a tendência a poner a culpa, a responsabilizar a vida passada. Lá, o capítulo anterior, a temporada anterior, por os problemas que enfrentamos hoje. Não está de todo errado, equivocado, porque as reencarnações são conectadas, ¿no? Pero las reencarnaciones son solidarias. Lo que se hizo en el pasado puede influir hoy. Eso es un hecho. Pero eso no quiere decir que todos nuestros problemas y desafíos vienen de otras existencias. Muchos de ellos, o mejor, la mayoría de ellos, estamos sembrando aquí, nesse capítulo da série. E sembramos e cosechamos. Isso é importante, porque é mais fácil tratar de resolver já do que carregar isso para outra existência. Não? Então, aí vem a doutrina com essas reflexões que hacemos em los estudos, em las charlas, para juntos reflexionarmos o que podemos fazer já para cambiar isso, para ajudar-nos, não? Muito de lo que estamos experimentando, das aflicções, não? Estão relacionadas ao nosso comportamento. E aí me gostou muito algo que Haroldo Dutra pôs em seu livro, nesse capítulo que chama de aflicções, que ele nos fala assim, eu perdi mi mouse, vamos ver se logro usá-lo aqui, sim. Ele nos habla de várias coisas que sentimos, como o orgulho, a vanidade, a intemperância, a inconsequência e os excessos como responsáveis por nossas aflições. Então, às vezes, nos passa algo que por nossa dificuldade de lidar com aquela situação, verdade? Nos provoca um dolor, nos provoca algo que nos hace sofrer. Pero foi aqui agora, não está relacionado a outra vida. É de aqui agora. Resumindo, as causas de las aflicciones, de maneira geral, estão em nosso interior. Não estão afuera. Não está em el vecino, em nosso esposo, em nossos padres. Está em nós.
não está afuera de nós. Alguém pode hasta tratar de provocar alguém em nós outros e provocar em nós outros. Ah, estou triste porque me passou isso com essa pessoa. Pero a maneira como eu vou lidar com isso depende de mim. Lo que eu posso dizer uma mesma coisa aqui, Celeste sair de aqui contenta com o que eu disse e Lara sair de aqui triste, crendo que eu la ofendi. Porque é a maneira como cada um está para receber o mensagem. Então, o que aflige a um não aflige a outro. Por quê? Depende de como está nosso interno para cada situação. Não? E, bueno, uma perguntita que vem em el capítulo, em el item 4. A quem, pues, devemos responsabilizar de todas essas aflições, sino a nós mesmos? Kardec pergunta aí em el Evangelho, a quem? Só a nós mesmos, não? E ele disse que o homem é, em um grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Está em nós outros. Nós outros construímos nossos problemas. Que complexo todo isso, e não nos damos conta, não? No obstante, em vez de reconhecer isso, encontramos mais sencillo e menos humilhante para nossa vanidade acusar a la suerte, a la providência, a la falta de oportunidades, a uma mala, mala estrella. Não nasci com suerte. A culpa está sempre afuera. Essa é nossa tendência, não? E não assumimos que está em nós outros. O Evangelho nos disse que só lograremos evitar esse tipo de comportamento quando trabalhemos duro em nosso melhoramento moral e intelectual, para poder deixar de hacernos de vítima. Em el livro Céu e o Inferno, que estuvimos estudando essa semana, o capítulo que estudamos com o grupo, habla que para cada imperfeição moral, temos um sofrimento reservado para ela. Então, se somos muito envidiosos, vamos ter sofrimentos relacionados a essa envidia. E aí Haroldo põe uma coisa muito interessante que ele disse assim, ele habla de la aflicción y lo que genera esa aflicción. No sé si la traducción va a estar bien. La aflicción del vicio se llama delincuencia. La aflicción de la agresividad se llama cólera. La aflicción del crimen se llama remordimiento. La aflicción del fanatismo se llama intolerancia. El miedo a huir, querer huir de las cosas, se llama cobardía, perdón. La aflicción de la envidia se llama rancor. La aflicción de la indisciplina se llama desorden. La aflicción de la brutalidad se llama violencia. La aflicción de la pereza se llama rebeldía. La aflicción de la vanidad se llama locura. La aflicción de la relajación se llama evasiva. La aflicción de la inutilidad se llama queja. Ele disse que quanto mais inútil é a pessoa, quanto mais hace por si mesmo, mais se queja de la vida. E isso me deixou bastante reflexiva. La aflicción de los celos se llama desesperación. La aflicción de la impaciencia se llama intemperancia. E la aflicción de la injusticia se llama crueldad. Ele cita algumas mais, mas é muito largo, decidi não poner todas, só para que reflexionemos que para toda aflição há uma causa. E essa causa está adentro de nós outros. Bueno, estamos hablando hasta ahora de las aflicciones atuales que provocamos en esa misma existencia, pero Kardec também nos trae que existem aflicções anteriores, não? As causas anteriores das aflicções de agora. E aí vem o tema que sempre conversamos sobre isso em las classes, nos estudos, que são as provas e as expiações, não? Que nós outros estamos espiando. A expiação nos libera de nosso passado. Como assim nos libera? Porque o que estamos espiando agora são situações que hemos provocado em el passado, em outras existências,
y que no logramos perceber el tamaño de ese mal que hemos provocado. Y la mejor manera de lograr comprender que no es bueno actuar así es sentir ese dolor, para que sepamos que no vale la pena generar isso em alguém, porque quando eu sofro isso, eu me sinto mal. Então, la expiação é isso, e a partir do momento que eu logro, de hecho, compreender que não vale a pena, eu deixo de ter essa conduta, eu aprendo, seja o que seja, eu não tenho mais o ímpeto de querer atuar dessa maneira. Então, é algo que eu aprendo e me libero desse problema que eu he generado no passado. Aí vem o perdão, toda a situação, não? Pero são as pruebas que nos preparam para o futuro. Nós venimos com um listado de pruebas para cumprir, para aprender, coisas que necessitamos aprender, incluso para superar essas expiações. E são essas pruebas que vivimos aqui, que experimentamos e todo, que nos vão deixar mais fortes e mais bem preparados para o futuro. Pero não necessitamos pensar em el futuro da próxima etapa, da próxima temporada de nossa série. Podemos pensar nessa mesmo, porque a série não ha terminado. Ela vai terminar de acordo com o que nós estamos construindo hoje. Não é assim que escrevem os roteiristas de série, de película não, porque já é só uma história, pero de novelas, as telenovelas, eles vão cambiando o final da história de acordo ao curso, de acordo ao público, o que está, não, chamando mais atenção, e assim é nossa vida. Porque se vamos com essas pruebas do dia a dia aprendendo, vamos podendo cambiar o final dessa temporada e terminá-la muito melhor do que como hemos terminado a anterior. E como hemos ingressado aqui, que é o objetivo da reencarnação. Então, as pruebas da vida contribuem ao adelanto do espírito quando se sobrellevam bem, quando logramos conviver com elas, enfrentá-las de maneira útil, não? As expiações borram as faltas e purificam. São como o remédio que limpa as llagas e cura ao enfermo. Essa frase sempre estuvo aí no Evangelho, eu nunca a havia notado. E não é a primeira vez que tenho que falar sobre esse tema. Ou seja, pero me chamou muito a atenção, tanto que puse mais grandecito assim as letras, porque ver as expiações, que é o que mais nos aflige nessa vida, nossas mais grandes dificuldades que temos em lidiar, como é remédio que vai limpiar as llagas que temos em nosso espírito. Que maravilha ter essa oportunidade, verdade? Então, pouco a pouco, mientras vamos logrando isso, vamos nos despojando dessas coisas que nos fazem mal, vamos aprendendo a conviver com tudo isso e para ter melhores dias, tanto aqui e nessa temporada, como na próxima. Bueno, aí Kardec habla do ouvido do passado. E isso parecer, às vezes, não tem nada a ver com esse capítulo, porque o que o ouvido do passado está dizendo aqui? Porque falar que quando estamos aqui encarnados, nos olvidamos de lo que hemos hecho, todo del passado. Bueno, se Deus juzgou importante que nos olvidáramos, deve haver um propósito, não é por si acaso. E a doutrina nos traz que em verdade, o ouvido del passado é uma bendição para nós outros. Porque imagina, se nós outros nos acordáramos de lo que hemos vivido com alguém que hoje, por exemplo, é um erro. Algo sério que ha passado em el passado, porque generalmente reencarnamos entre os mesmos, não? Que vamos turnando. Hoje eu sou papá, amanhã tu és meu filho, e assim vai. Para que podamos aprender um com o outro, porque hacemos parte, temos nossas famílias espirituais, não? E temos que resgatar coisas que hemos deixado aí nesse passado mal resolvidas e que hoje vêm como aflições. Então, um filho muito rebelde, com padres super
tranquilos e coisas assim que vemos em nossa vida. Quem não tem um exemplo que a mente agora não basta esse exemplo, não? Que nós outros mesmos vivimos em la casa. Imagínate se nos acordáramos. Eles nos dizem, os espíritos, que poderíamos estar ponendo mais força em el ódio. Que esse mal-estar poderia volver de uma maneira, se nos acordáramos todo o que hemos passado, tão forte que a oportunidade de reparação seria quase que impossível. Porque já é difícil, já é quase que impossível reparar certas coisas sem saber que foi que generou. Imagina se supiéramos. Então, eles nos dizem, calma-te. Se não sabe, é porque não tem que saber. Porque isso poderia ser pior. E não nos olvidemos, que nos diz o livro dos Espíritos também, que quando estamos em el sueño, de alguma maneira temos acesso a certas coisas de nosso passado, não de forma tão clara. Quando despertamos, temos menos claridade aún, pero em el hondo de nós outros, de nossa consciência, sabemos que há algo que não nos pode ser revelado para ajudar-nos e não para prejudicar-nos. Então, o ouvido do passado, das experiências, é solamente por isso, não é maldade de Deus, não? E então, ele vem para o último item que vamos abordar hoje, que habla de los motivos de resignação. Primeiro, temos que entender que seria a resignação. Que seria a resignação? A aceitação. Ele disse que para que podamos enfrentar nossos monstros, nossas dificuldades, que são nossas e só nós outros sabemos, necessitamos primeiro aceitar que temos essas debilidades. É como fazer um tratamento, não? Principalmente na linha do autoconhecimento, que é o que trata aqui a doutrina espírita. Se uno não aceita que necessita o tratamento, não percamos tempo pagando, porque não vai servir de nada. De nada. Então, a aceitação é fundamental para qualquer processo de melhoria. E é interessante que a doutrina nos apresenta uma resignação diferente a lo que generalmente pensamos ser resignação. Quando essa pessoa é muito resignada, generalmente são aquelas pessoas que não reclamam de nada, que não brigam, que não peleiam, perdão, que não, resignada, aceita tudo. Essa não é a resignação que Deus espera de nós. Vamos ver por quê. Bem-aventurados os afligidos. Sigue dizendo que os afligidos são bem-aventurados. Então, quem não é afligido aqui? Todos somos. Então, somos todos bem-aventurados. Imagínate. Sintamos assim que talvez seja melhor. Porque serão consolados. São felizes porque pagam suas deudas. E porque depois de hacerlo, quedarão livres. Aqui está o ponto. Primeiro, aceitar que não somos perfeitos e que nossas aflições vêm de nossas debilidades. Aceitando isso, eu posso agarrar a debilidade e conversar frente a frente com ela. Dizer, amiga, mira, temos um problema. Eu necessito que tu me abandones. O que posso fazer para que tudo quede bem entre nós outras? É papo de louco, lógico. Estou aqui dando um exemplo para ser a coisa mais suave. Pero é assim, uma a uma. Pero primeiro necessitamos identificá-las e necessitamos aceitar, entrar nesse processo, que é um processo de autoterapia. As terapias com os profissionais nos podem ajudar a essa identificação. Pero o profissional pode me falar todo, pode usar todas as ferramentas que existem no mundo. Se eu não aceito, não há resultado. O homem pode aliviar ou aumentar a amargura de suas pruebas,
por la manera como enfrente la vida terrestre. Entonces, podemos tener una resignación activa o pasiva. E a resignação que espera de nós outros, que Deus espera de nós outros, é lá de arriba. Mira os piecitos aí, como se chama, as zapatillas caminhando. Temos que estar em movimento, buscando a melhoria, buscando. Não importa o caminho que vamos usar e quantas vezes vamos cair, importa que vamos seguir caminhando. Nos habla de uma resignação ativa. Uma resignação do movimento, porque passivo é aceitar, cruzar os braços e esperar que a coisa se dê. Como uma magia, como um milagro. Ativa é compreender, aceitar e buscar as soluções, não quedar esperando que ela venga de regalo. Joana de Ângeles, para nos explicar isso, em o livro Plenitude, nos diz que a resignação dinâmica, ela usa a resignação ativa com o termo dinâmico, muito bueno, não? É decir, a aceitação do problema com uma atitude valiente para afrontá-lo e eliminar sua causa, representa um passo avançado hacia a solução. É o mesmo que havíamos dito, pero com essas palavras maravilhosas que Joana sabe poner, não? Então, quando estamos resignados ativamente, estamos fazendo parte do processo para identificar, aceitar e trabalhar em lo que necessitamos. E aí vem o que sempre conversamos, o método divino que a doutrina nos apresenta, que necessitamos primeiro ter consciência de quem somos, deixar de nos ocultar por detrás de excusas e aceitar, não? Ouídos para ouvir e quedar registrado, não só escutar e deixar passar, olhos para ver, para investigar e não ter medo de lo que vai encontrar. Aceitar, analisar, reflexionar, ter resignação, não? Que é a aceitação. Muita paciência com nós outros mesmos, porque generalmente, quando nos damos conta dessas coisas que somos aún, não temos paciência. Nos rebelamos, nos afligimos aún mais. E somos rebeldes, e aí não resolvemos. E, al final de todo, desarrollar o amor. O amor a nós outros mesmos, estamos falando aqui. Por quê? Para aceitar minhas debilidades, eu necessito amar-me e ter muita paciência para poder, pouco a pouco, desarrollar o que necessito. É necessário o autoconhecimento para, então, detectar as imperfeições e trabalhar para corrigir-se. Sim, a mirada hacia dentro, nos disse Joana de Ângeles, sim, o autoconhecimento, não vamos lograr corrigir-nos. Vamos sair de aqui, posponendo, não, para a próxima temporada, as mesmas questões que aún temos que resolver. E é uma inversão diária, porque os problemas já sabemos todos, não se vão como na magia. E quando creemos que já hemos superado algo, uma provita mais desse mesmo algo para provar-nos outra vez e certificar se estamos firmes. E aqui traímos um mensagem do livro Pan Nuestro de Emmanuel, que nos dice que confere Jesus la credencial de bem-aventurados a los seguidores que le comparten las aflicciones y trabajo. Una vez más, los bem-aventurados son los que comparten las aflicciones y trabajos. Sin embargo, nos corresponde destacar que el maestro clasifica sacrifícios y sufrimientos a la cuenta de bendiciones educativas y redentoras. Entonces, nunca, la idea es que salgamos de aquí en la seguridad de que lo que nos está pasando y que las pruebas que tenemos que enfrentar son bendiciones educativas y redentoras para nuestro espíritu, nada más.
surge o imperativo de saber aceptarlos. Então, observem. O livro dos Espíritos, o Evangelho, Joana de Ângeles, Emmanuel, Haroldo Dutra Dias, que é um encarnado escrevendo, todos estão falando de lo mismo, de la aceptação, de la resignação ativa, para que podamos avançar. Então, volvendo às enseñanças do Sermão do Monte, pero agora, já pensando nesse trabalho que vamos fazer com nós outros, que estamos já fazendo com nós outros, pero que podamos fazê-lo cada dia com mais consciência, volvemos aí. Bem-aventurados os que choram, e todos choramos, porque seremos consolados. Bem-aventurados os que têm hambre de justiça, porque eles serão saciados. E todos somos bem-aventurados, porque temos a oportunidade de redenção. Estamos hoje cosechando o que hemos sembrado, pero cada dia vamos aprendendo e tomando consciência, e seguimos sembrando o que vamos cosechar amanhã. Assim que aproveitemos o momento, não deixemos deixar passar para depois o que podemos fazer agora, porque essa é a oportunidade. Os dias passam muito rápido, os anos, as idades, quando vemos já temos 50, 60, 70 anos, desencarnamos e hemos deixado quase tudo por la mitad, muitas vezes por la pereza, por la falta de atitude, la covardia e tudo mais. Então, a doutrina nos invita, não? E Kardec, para finalizar, trajimos uma frase de Kardec, que a carga é proporcional à força de cada um, al igual que a recompensa será proporcional à resignação e ao coragem. Então, que tenhamos muita resignação dinâmica, ativa e coragem para enfrentar o que necessitamos, porque seguramente tendremos a recompensa de acordo a lo que vamos invertir de energia, de tempo e de dedicação em nós mesmos como espíritos. E desejo a todos que podamos concluir nossa temporada desta série com muito honor, muito. E ojo, honor aqui não significa perfeição, significa sair melhor do que como chegamos, mais tranquilos, mais conscientes, mais seguros. Assim que agradeço a todos por la presença e agora vamos fazer a oração final e recordamos a los que estão conectados que tão pronto terminemos a oração, vamos cerrar a chamada porque estaremos aqui em nossa casa aplicando o passe. Muitas graças a todos. Jesus, Maestro amigo, te damos las gracias por las enseñanzas que nos ha dejado. Gracias por haber percorrido esse trajeto de tantos dolores, aflicciones a nuestros ojos, que tú sabía, estaba consciente de cómo sería, pero nosotros no. Aún nos cuesta compreender todo o que has passado por nosotros, pero te damos gracias, porque agora estamos mais atentos e conscientes para a realidade de nossa existência. Podemos desfrutar melhor, compreendendo essas ensinanças de maneira razonada, para que nossos dias sejam mais levianos, para que nossas aflições não sejam verdadeiras tormentas. Agradecemos
por todas las bendiciones recibidas aquí en esa casa, a los que están en la casa, y que podamos mantener nuestras mentes llenas de interrogantes, cuestionamientos internos, pues son ellos que hacen parte de la resignación activa y dinámica. Mover nuestra mente, questionarnos, evaluarnos, para dar el próximo paso. Deseamos a todos uma noite de muita paz, fim de semana bendecido, que podamos estar outra vez el próximo sábado reunidos para mais uma reflexão. Muitas graças, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.